A mensagem principal, na maioria das vezes, para a dor lombar é um conjunto da obra. Tudo pode estar influenciando em diversas intensidades, mas tudo pode estar influenciando. E também não é aquela questão de tipo, se isso se resolver, isso vai sanar. Não é bem Uhum. assim. É a vida acontecendo. A gente cobre a perna, descobre a cabeça. É importante que a gente também esteja muito atento aí em contexto, né? Em Uhum. como que tá a vida desse paciente. Neste episódio, recebemos a fisioterapeuta e pesquisadora Isadora Oliveira, PhD e referência no estudo da dor lombar. Ela compartilha uma diretriz clínica que utiliza na própria prática e mostra de forma clara e acessível como transformar recomendações científicas em decisões que realmente funcionam no consultório. Uma conversa direta e cheia de aplicabilidade para quem quer entender de verdade como levar o conhecimento das diretrizes para o cuidado diário com os pacientes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos com alguém aqui que vocês já estão cansados de ver, vem toda hora no Instagram, vem aqui nos posts, vê no podcast, viram no congresso. Então, assim, então com alguém que é da casa, então hoje é dia de fazer algumas experimentações. Então a gente sempre chama os amigos mais próximos para testar algumas coisinhas. E hoje eu estou aqui com a Isadora Oliveira para a gente poder falar um pouquinho sobre uma diretriz de dor lombar. A dor lombar, eu acho que a gente sempre comenta em vários momentos, mas a gente faz tempo que eu, que eu vi que a gente não tinha um episódio sobre dor lombar, né? Então, chamei uma das pessoas referências aí pra gente nesse assunto, Isadora Oliveira. Seja muito bem-vinda ao podcast pela 30ª vez no Fisiortopedia. Muito obrigada. Fazia tempo que não tinha podcast, né? Fazia tempo que a gente não fazia um podcast assim, mas eu sempre fico feliz com essas primeiras vezes, assim. Depois, quando vira um sucesso, eu falo, foi o primeiro episódio. Comecei a gravar isso. Que eles começaram com isso. Sempre bom. Sempre bom sobre essa parte também, poder contribuir. Muito bom. Então, hoje, só para vocês entenderem o que a gente está chamando de novidade, é o podcast que vocês sempre conhecem, que tem essa discussão, mas a gente vai ter um foco em especial, que é uma diretriz, aonde a Isa escolheu uma diretriz que ela usa sobre dor lombar no dia a dia, e ela vai mostrar um pouquinho de como que ela aplica na prática clínica, né? Até confundiu, aplica, blá, blá, blá. Então, nessas horas, a gente vai discutir um pouquinho para facilitar para vocês entender como que é essa transferência do conhecimento de uma diretriz para o dia a dia clínico e facilitar a aplicação dos nossos pacientes, né? Então, muita gente acho que espera uma receitinha de bolo aí lá da diretriz, mas a diretriz é um pouquinho mais ampla e ela não vai falar tão step by step do que fazer, né, Isa? E aí a gente vai mostrar um pouquinho e a gente vai literalmente palpitar, né? A gente pode concordar com tudo ou não, ela vai trazer um caso clínico dela, depois eu vou falar algumas situações que talvez eu possa fazer um pouco diferente, mas vamos ver certinho como que a Isa aplica no dia a dia para vocês entenderem. Qualquer dúvida, se vocês tiverem opiniões diferentes, aplicarem de forma diferente, já tentaram, não conseguiram, vai deixando tudo aí nos comentários para a gente poder continuar essa conversa, né, Isa? Então, Uhum. vou agora deixar aqui, né, meu microfone desligado. A Isa vai compartilhar a tela aqui para vocês poderem já ver qual guideline que ela escolheu e depois a gente poder fazer a discussão. Isa, fica super à vontade, bora bater um papo sobre essa diretriz aí super bacana. Bom, pessoal, como o Leandro já me falou, vocês já me conhecem, a gente troca bastante ideia, né, pelo Instagram, nos encontros ao vivo do Fizinho Ortopedia, e a gente tá sempre ali no time da coluna, né? A gente sempre tá falando sobre isso. E o grande desafio, assim, né, quando o Leandro falou, vamos falar sobre os guidelines, vamos escolher um guideline para falar sobre, sobre dor lombar. É muito difícil para que a gente faça isso, né? E a gente sabe, por dados de Global Burden of Disease, de outros estudos epidemiológicos, que ainda é difícil, né? Ainda a gente está tendo aí a dor lombar como campeã de anos de vida vividos com incapacidade, né? E a gente tem uma oferta de tratamentos muito vasta quanto ao tratamento da dor lombar, mas ainda assim uma escassez dessa questão realmente relacionada a efeitos de intervenção, a uma diretriz propriamente dita. Eu escolhi, na verdade, que não é muito um guideline propriamente dito, é uma grande perspectiva, mas eu gosto demais, assim, para introduzir
essa questão relacionada a plano terapêutico, né? A raciocínio clínico, quando a gente fala de um paciente com dor lombar, porque a gente sabe que é uma condição clínica heterogênea, né? Eu sempre brinco, ela não escolhe idoso, jovem, obeso, sedentário, ativo, atleta, a gente não tem o que falar, né? Dor lombar acaba aí afetando ou influenciando, tendo esses pacientes acabam tendo como queixa principal dor nas costas, independente dessas variáveis aí que eu falei. Esse paper eu gosto muito, ele é de 2017, tá? Ele já não é tão jovenzinho, ele já não é tão novo, mas eu gosto muito dele porque ele trouxe um objetivo bem claro e uma imagem que eu acho que dá para a gente levar para a vida toda de prática clínica quando a gente fala de dor lombar, de tratamento de dor lombar. Ele tem como objetivo propor esse modelo, de certa forma, teórico, para estruturar realmente o raciocínio clínico e como que a gente vai planejar a reabilitação de um paciente com queixas de dor lombar de uma forma biopsicossocial. A gente sabe que não tem outra forma de tratar a dor lombar sem ser pelo biopsicossocial, apesar da ainda no dia a dia, lá na linha de frente, na prática clínica, a gente vê algumas divergências sobre isso, né? Mas deveria ser assim. A evidência fala que deveria ser assim. É um podcast sobre diretrizes, né? Não podemos negligenciar essa que é a primordial. E ele traz esse mapa, assim, para organizar o processo de tomada de decisão. Então, aí a gente tem esses drivers nociceptivos, né, que são relacionados a sintomas associados a, de fato, dano tecidual ou inflamação. Eles são apenas aí, então, uma fatia desse círculo como um todo, né? E isso é muito importante que a gente perceba. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Nessa questão de acessar, de avaliar esses pacientes. Existem ferramentas para a gente trazer características mais objetivas, né? Questionários e também os sistemas de classificação para que realmente a gente consiga avaliar de uma forma mais detalhada e de certa forma padronizada aí essa fatia, esse domínio desses pacientes, né? A gente tem os sistemas de classificação do Treatment Based Classification, que é o sistema de subgrupos, né? Que aqui no Brasil a gente fala. A questão relacionada aí à Universidade de Pittsburgh, o MDT também, né, que dispensa apresentações, mas é o diagnóstico mecânico e tratamento. Então, é muito importante que a gente faça essa visão, que a gente tenha essa visão da importância que eles têm, do respaldo científico que eles têm nessa parte de identificar esses domínios, né? Esse artigo é de 2017, no guideline de 2021 da JOSPT, que trazia intervenções agudas e crônicas, né, para esses pacientes, ele traz também os sistemas de classificação como uma alternativa. Então, são importantes da gente também não negligenciar, da gente pensar também em incluir aí na nossa prática clínica, né? E aí, para as intervenções quanto a esses drivers nociceptivos, ele propõe de fato, né, exercícios direcionados e também questões relacionadas a controle de carga. Já no próximo, né, que também faz parte aí dessas redondo, que é o vermelho, a parte redonda aí do círculo, né? São questões relacionadas a essas funções do corpo e também a questões estruturais. Agora a gente está falando um pouco mais dos drivers de sistema nervoso, né? De disfunções, de questões relacionadas ao sistema nervoso, componentes neuropáticos, questão relacionada à sensibilização central. As ferramentas que ele propõe para a gente utilizar é o DN4 e o CSI, né? Que também são muito importantes da gente para a gente trazer características mais objetivas aí quanto aos sintomas e ver o quanto isso pode estar interferindo ou não nessa queixa principal, ou quanto isso pode influenciar o nosso prognóstico, né? É importante que a gente tenha educação em neurociência, exposição gradual e também concomitante, isso faz parte do tratamento conservador, abordagens voltadas mais para tratamento farmacológico, tá? Então,
nessa questão, a gente sempre tem aí que considerar isso, né? E aí, então, na parte mais periférica do centro, né, que são aquelas questões mais complexas que a gente tem hiperalgesia, a gente tem alodínia, a gente tem componentes de sensibilização central, e aí na parte mais do centro aí, né, que a gente fala que são questões mais comuns ou padrões mais, elementos mais modificáveis, a gente tem um padrão de dor radicular ou sinais de radiculopatia ou alguma questão relacionada à mielopatia também. Mudando de cor agora, né? A gente vai para essa parte mais roxinha, que fala também dos drivers de comorbidades, né? Ou seja, outras questões musculoesqueléticas, ou distúrbios do sono, obesidade, ansiedade, depressão, que também podem estar ocorrendo concomitantemente a esta queixa, né? Todas essas questões indicam e trazem um impacto que a literatura já traz sobre pior prognóstico ou maiores questões relacionadas à sensibilização central, né? E aí a gente tem essas ferramentas também. Histórico clínico colhido pela anamnese, a gente tem o questionário BDI-2 e também o screening de sono, tá? E isso é muito importante que a gente observe. Outras coisas que são importantes também da gente falar, né? Dentro desse driver, né? Outras patologias musculoesqueléticas que podem ocorrer no mesmo indivíduo, como, por exemplo, uma osteoartrose de joelho, né? Uma instabilidade crônica de tornozelo, alguma questão relacionada ao membro superior, que aí pode estar ocorrendo concomitante a essa queixa de dor lombar. Agora, passando para o azulzinho claro, né? A gente tem questões relacionadas a crenças, a catastrofização, medo, evitação e baixa autoeficácia, né? Então, essas questões a gente também vai acessar, a gente pode utilizar Startback, o FABQ, o BATback, né? Também que é importante da gente utilizar. E as intervenções, na maioria das vezes, o CFT é muito importante, a educação em dor, todas essas questões para lidar realmente com expectativas do paciente, com algumas questões relacionadas a crenças que sempre podem estar associadas, né? Vocês percebem como o cenário ele tem que ser contemplado de forma integral. Né? Eu gosto muito disso, da gente realmente perguntar em um primeiro contato e perguntar ao longo do tratamento a respeito dessas outras questões, né? A gente não pode ter a nossa visão muito segmentada quando a gente fala de tratamento de dor de coluna. E aí, principalmente, a gente está falando também de questões aí da última fatia do nosso círculo, que são questões relacionadas a contexto, né? Isso é muito fundamental, isso é muito importante, né? Fatores relacionados a trabalho, suporte social, percepção de carga, estresse, né? E aí a gente tem ferramentas como o Orebro, o Work Assessment Tool, que são questões muito relacionadas, né, ou possíveis de serem acessadas por essas ferramentas, tá? Então, é muito importante da gente observar, da gente perguntar essas questões relacionadas a contexto, porque são fatores do ambiente, né, que estão muito relacionados aí à incapacidade e a mau prognóstico, né, desses sintomas. Por exemplo, um paciente que até progride fisicamente, você observa que ele vai bem na reabilitação, mas ele não retorna ao trabalho por uma barreira organizacional ou por uma percepção aí de mau relacionamento ou baixas expectativas, né? Baixa satisfação com o trabalho, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então é muito importante a gente olhar para esses fatores estruturais, para esses fatores de ambiente e para esses fatores pessoais como um todo, para que a gente consiga integrar tudo isso e realmente fazer uma boa tomada de decisão clínica, né? A gente está falando sobre isso não só hoje, a gente vem falando sobre isso há muito tempo. Cada paciente tem um perfil multidimensional e identificar esses domínios predominantes é fundamental e ajuda a gente a priorizar o foco terapêutico, né?
Tô falando para vocês que todos os pacientes vão ter o mesmo peso aí dessas fatias desse círculo? Não, obviamente que não, né? Dor lombar é uma condição clínica heterogênea. A gente precisa realmente dessa questão, a gente precisa realmente disso, né? Para de fato, conseguir trazer o que também as diretrizes de prática clínica mais atuais falam, a intervenção personalizada, né? O famoso do inglês, o tailored interventions, o tailored treatments, né? Tailor, pessoal, é alfaiate em inglês. Então, é muito importante a gente realmente trazer essas intervenções personalizadas. De que forma? Obviamente baseado em evidência, mas realmente identificando esses domínios predominantes que foram apresentados por essa evidência, por esse artigo. É muito importante que a gente tenha essa mudança cultural no manejo da dor lombar, que a gente saia do modelo estritamente biomédico e que a gente consiga de fato integrar o modelo biopsicossocial. Ai, mas eu sou um aluno do Físio em ortopedia, isso para mim é chover no molhado. Perfeito, parabéns, você está atualizado. Mas se a gente for olhar para outros espectros, para outras situações, em outras bolinhas, né? Se a gente for sair mesmo desse cenário que realmente a gente já tem esse discurso muito bem enraizado, vocês vão perceber que isso não é um denominador comum para todas as situações, para todas as práticas ou entre todos os membros de uma equipe multi, né? A gente precisa desse modelo trazendo esses drivers do ambiente, fatores pessoais e também os fatores estruturais, justamente para fomentar e para ajudar a gente na complexidade aí do processo de recuperação, nessa população que de fato é heterogênea, né? Então é muito importante que a gente consiga pesar, consiga avaliar, né, a importância relativa de cada um desses domínios, né? E eles sabendo também que eles podem variar ao longo do tempo e que eles podem interagir entre si de certa forma, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma questão de uma patologia musculoesquelética que já ocorre nesse paciente, e aí a gente vai perceber que isso também afeta questões relacionadas ao humor, questões relacionadas a expectativas, né? Pode, de fato, também estar influenciando alguma questão estrutural, por exemplo, um déficit de mobilidade, uma questão relacionada a sintomas, a percepção de sintomas, né? Então, é muito importante a gente perceber que isso tá super integrado, tá? E é isso que esse artigo traz, é isso que essa roda aí colorida traz pra gente, né? Que a gente tenha que acessar cada item desse domínio justamente para a gente ter um bom foco terapêutico. Eu acho que a grande sacada, a grande palavra, o grande não é a palavra, né? Mas o grande termo desse podcast é isso, o foco terapêutico. O que que a gente vai ter como prioridade para esse paciente, né? Então aí agora eu tenho esse caso clínico, eu trouxe para vocês para a gente entender realmente como que esses drivers eles vão aparecer, né, no nosso dia a dia, e como que a gente vai dosando isso também. É uma paciente real, sexo feminino, de 42 anos. Ela tem queixas de dor lombar aí, né? E quadril direito há mais de 2 anos. Ela foi encaminhada ao ortopedista, ou melhor, foi encaminhada pelo ortopedista e pelo reumatologista depois de um check-up completo, né? E ela é dona de casa em tempo integral. Ela foi mãe muito jovem e ela se dedica aos filhos em tempo praticamente integral, né? Ela tem filhos de idade 25, 21 e 15 anos, tá? E todos moram com ela. Ela mora em Jundiaí e tem a maioria das atividades dos filhos em Campinas, o que a faz dirigir por longos períodos de tempo todos os dias, tá? Então ela leva um, busca outro, pega um, traz outro, toda essa dinâmica familiar aí que alguns dos nossos ouvintes talvez se identifiquem, né? Ela tem como atividade extra um ateliê de costura que ela realiza trabalhos manuais para venda e também para presentear amigos, mas não é uma grande atividade, é um hobby, é uma atividade extra, tá? E aí a gente foi conversando com ela, a gente já foi
pensando nesses drivers aí desde o primeiro momento, né? E aí a gente, obviamente, perguntou para ela sobre atividade física, né? E ela relatou pra gente que até 2021 ela fazia parte de um grupo de corrida lá no clube dela, lá em Jundiaí, e ela gostava muito e até chegou a fazer provas de 10 quilômetros aí com as amigas, sem dor, mas teve que interromper a sua participação nesse grupo de corrida porque as demandas da casa estavam impedindo que ela se dedicasse aos treinos, né? Ela manifestou vontade de retornar quando a gente questionou, tipo, ó, você quer voltar? Como que estão essas questões, né? Para ver um pouco daqueles drivers cognitivo-emocionais, né? Aquele azul clarinho ali. A gente perguntou para ela, né? Pô, você tem vontade de voltar? Como que tá a sua percepção quanto a isso? Ela falou, cara, eu tenho vontade de retornar, mas com essas dores de agora, eu sei que eu não vou conseguir, né? E aí isso também a gente já foi pensando nessa questão. Outra coisa que a gente percebeu também, o driver de contexto, o driver de ambiente, né? Relatou grande ansiedade e preocupação, porque a filha mais nova recebeu um diagnóstico de curva de escoliose e está em tratamento com uso de colete e fisioterapia. Mas a curva vinha progredindo e o procedimento cirúrgico estava sendo considerado pela equipe que acompanha a filha dela. Isso gerava muita ansiedade nela, trazia a questão daquele driver amarelinho, driver do ambiente ali, muito predominante, né? Quando a gente perguntou sobre comportamento dos sintomas, ela falou pra gente que ela sentia dor em momentos esporádicos do dia, mas todos os dias. Era uma dor bastante frequente. E ao longo do dia, essa dor se manifestava em diferentes intensidades, né? E ao ser questionada sobre fatores de melhora e de piora, ela falou pra gente que quando ela deitava em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima, com o travesseiro abaixo dos joelhos, ela sentia conforto e conseguia relaxar e dormir bem. A gente já estava pensando naquele driver de comorbidade lá, né, que falava de qualidade de sono, que também falava um pouco sobre questões aí relacionadas a fatores musculoesqueléticos, de qualquer forma, e também principalmente essa questão de qualidade de sono. E aí ela falou também que os piores dias eram os de muita correria, quando ela tinha demandas dos filhos para cuidar. Quanto à medicação, quanto ao tratamento farmacológico, ela não fazia uso de nenhuma medicação de uso contínuo, mas ela tomava dipirona de 1 grama quando sentia necessidade. E ela falou que essa necessidade vinha aí de 2 a 3 vezes por semana, conforme orientado pelo ortopedista, tá? No exame físico, esse aqui também eu coloquei para vocês o mapa de dor, de onde ela sentia, onde ela relatava, né, os sintomas mais presentes. Percebam que a gente não tem um componente de irradiação para membro inferior até lá, pernas e pés. Ela ficava mais concentrada ali na região lombar e de glúteo direito, tá? Testes neurológicos negativos, amplitude de movimento ok em todos os planos, sem dor. Ela tinha uma preferência por posturas em flexão e também uma hiperativação de abdômen superficial. Ela tinha uma hipervigilância muito grande ali no contrair o abdômen, tá? Testes relacionados ao cluster de Laslett para sacroiliaca, compressão e thrust sacral positivos, mas a gente também sabe que a grande questão aí é que, na maioria das vezes, a gente vai levar mais em consideração 3 dos 5 testes positivos para que a gente pense mesmo num componente sacroiliaco um pouco mais protagonista, né? Dor à palpação da sacroiliaca direita, testes de quadril, Fabry, Fadir, log roll, né, e o Scour negativos e pontos aí em psoas e glúteo máximo à direita. Pensando aí nos questionários, né? A gente pensando na escala visual numérica de 0 a 10, né? No melhor momento, que era o acordar, ela relatava a 3, no pior momento, 8, e no momento da avaliação, enquanto a gente estava falando com ela, 5. Osuestre, né, que é o índice de incapacidade para a coluna lombar 24, lembrando que o Osuestre vai de 0 a 100, quanto mais próximo do zero, menor a incapacidade funcional, ou seja, quanto menor, melhor.
Startback, médio risco, e o DAS-21, que é um questionário aí relacionado a componentes de depressão, ansiedade e estresse, ela apresentou componente moderado aí para ansiedade e estresse. E aí, como que a gente vai para o plano de tratamento? Como que a gente vai avaliar, como que a gente vai acessar isso, né? E aí, seu Leandro, vamos? Muito bom, muito bom. Retornando aqui, né, depois dessa primeira parte, primeiro momento, então acho que a ideia até do quadro hoje é conseguir discutir um pouquinho de como que a gente faz essa transferência, né? Então, só fazer alguns comentários rápidos da diretriz que a Isa apresentou, super bacana. Tem uma coisa super interessante, né, que eu acho que um artigo de 2017, né, fazendo essa tentativa de integração das variáveis além do biológico, acho que é o grande desafio até hoje, né? Então, como você falou, não é uma diretriz da JOSPT ou de alguma outra associação específica, mas para todo mundo que viu os autores lá, são pessoas extremamente renomadas que estão nessa tentativa de organizar, né? Tinha em especial o Chad Cook, que é uma pessoa que todo mundo, né, sabe que o que ele falar, a gente vai prestar atenção, vai tentar entender o que ele está querendo trazer, né? Isso é super relevante. E acho que é uma dificuldade até hoje, vou falar de uma forma clínica e uma forma pedagógica, né, assim, a gente como professor, de como que a gente faz e ajuda vocês a olharem para todas as variáveis além da física, né? Então, acho que nesse modelo, se vocês verificarem no mínimo um checklist de cada um dos setores macro, micro e conforme ela vai indo mais específico, é muito bacana que você vai fazendo meio que essa composição do quebra-cabeça do que é o paciente, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a organizar, né? Então, acho que isso é bem interessante de pensar que esse artigo, ele tem uma cara, né, de guideline, meio editorial, mostrando essa direção clínica de como que a gente raciocina tudo junto, né? E se vocês repararem muito bem, a Isa apresentou de forma muito padronizada, assim como o artigo, o driver em si, né, qual que é a variável que a gente está falando, ferramentas do que pode ser avaliado, de como pode ser avaliado, e depois as intervenções. Então, isso facilita um pouquinho, né, do tipo, nossa, eu detectei esse caso no meu paciente, depois eu vi como que eu avalio, mensuro, e depois o que eu posso fazer caso eu encontre, né? E uma das coisas que eu queria até perguntar do teu lado, né, Isa, assim, com o chegar do psicossocial em especial, a gente viu que aumentou exponencialmente a quantidade de variáveis que a gente tem que olhar para o nosso paciente. Como que você, né, além de modelos como esse, qual que é o seu ponto de partida para conseguir detectar eles e conseguir hierarquizar qual que vai trabalhar, né? Então, assim, se quiser até puxar o gancho desse caso clínico, é muito bacana porque você começou com muito mais fatores pessoais, contextuais, e aí deu uma pitada no caso clínico para depois entender como que faz essa união, né, entre as informações da pessoa e da clínica, porque elas podem ter total relação ou não, né? Então, assim, fala um pouquinho, pessoal, como que você faz isso? Eu acho que o mais legal, assim, foi o que você falou no começo do podcast, né? Ah, agora a gente está fazendo esses podcasts voltados para diretrizes, né? Porque muitas vezes a gente pensa numa receita de bolo. Cara, com dor lombar esquece. Com dor lombar esquece. Eu tentei deixar aqui, eu gosto desse artigo justamente porque ele tenta trazer alguma coisa mais padronizada, né? Exato. Porque senão é aquele meme que estava saindo atualmente, né? Quando a gente fala para o paciente que não importa qual exercício, o que importa é a aderência para quando a gente trabalha Uhum, com dor lombar, e é aquele cara chorando, assim, né? Aquela coisa tipo, oh. É mais ou menos isso. E com a gente que é fisioterapeuta, acontece bastante isso também na hora de um primeiro contato, né? Mas o que eu acho que é fundamental é que o paciente também entenda essa uhum, heterogeneidade. Né? perfeito. Sem confundir com uma questão de que nós não sabemos de onde está vindo. Eu acho que Uhum, não é essa a mensagem principal. A mensagem principal, na maioria das vezes, para a dor lombar é um conjunto da obra, né? uhum, Tudo pode estar influenciando em diversas intensidades, mas tudo pode estar influenciando, né? E também não é aquela questão de tipo, ah, se isso se resolver, isso vai sanar. Não é bem uhum, assim, né? Porque é a vida acontecendo.
né? Total. A gente veste cobre a perna, descobre a cabeça, né? Então, é importante que a gente também esteja muito atento, aí respondendo a sua pergunta, trazendo isso para a nossa conversa, é importante que a gente esteja muito atento em contexto, né? Em Uhum, como que tá a vida desse paciente. É, pô, às vezes a gente pega, por exemplo, esse caso clínico é um exemplo, é uma pessoa que está totalmente absorta por uma realidade de outras pessoas, né? São relações de dependência, são relações de convívio, né? uhum, E são relações afetivas, né? Tem uma questão com a filha, que ela está se afetando muito, que gera uma ansiedade, né? Que traz uma questão de incerteza para o horizonte, tipo, vai operar, não vai operar, o quanto mais eu vou ter que me dedicar a essa filha, né? Exemplo, ela ainda leva e busca filhos de 25, 21 anos, né? uhum, Por uma questão financeira, de que eles moram em outra cidade, então vem todo mundo junto para não gastar tanto, para não ter tanto carro, volta todo mundo junto, ela que organiza toda essa agenda, todo esse cronograma, né? Então acaba não tendo muito tempo para que realmente ela faça algumas questões que são preconizadas pela literatura para manejo de dor lombar, né? Que é um exercício físico mais frequente, que são estratégias mesmo a respeito de manejo das questões psicossociais, ansiedade, toda essa questão voltada para a organização familiar, para o contexto. Então é importante isso. E também a gente entender o que a gente pode modificar e o que a gente não pode modificar, né? uhum. E isso também exige muito do paciente, exige muito de colocar a bola na quadra dele também e falar, ó, talvez você precise se organizar um pouco melhor, da forma que for melhor para você. Quem sou eu para tentar te propor alguma coisa, mas é isso aqui que a gente acredita que vai fazer você melhorar. Eu Uhum, sempre falo isso. Você me trouxe um problema aqui, você me trouxe uma queixa aqui. Eu posso te ajudar com algumas questões que eu acredito que podem solucionar, mas se você virar para mim e falar assim, isso não se encaixa nesse momento, também são questões que a gente vai ponderando, né? E por isso que eu falo, é uma balança. É uma balança que envolve não só o paciente, mas toda a vida dele, né? Tudo. A questão dela era familiar, mas tem questões relacionadas a trabalho, tem vieses financeiros, tem questões relacionadas à geografia, tipo, pô, eu fui transferido, a minha família tá lá no Paraná, eu tô aqui em Campinas, um outro uhum, caso que veio na minha cabeça agora. Mas então, são essas questões. E eu gosto muito desse artigo e eu acho que ele é fundamental para a prática clínica para que a gente consiga entender os pesos que essas coisas têm, os pesos que esses domínios têm, né? Vocês veem que a dor dela é uma dor predominantemente axial, uhum, com componente mecânico, com uma direção bem definida, né? A gente uhum. tem todas essas questões quando a gente olha lá para os vermelhinhos, né? Que são os de estruturais, assim, não seria um caso de grande complexidade. Mas quando a gente olha para o amarelinho ali, para as questões relacionadas a contexto, para questões relacionadas a ambiente, né? A gente já tem outros percalços, outras Uhum. dificuldades, né? Perfeito. Eu vou até fazer vai parecer um resumo, né, do que a gente vai conversar, mas é muito legal que quando tem um modelo organizacional como esse, uma das coisas que eu sinto muita dificuldade que as pessoas têm é dessa organização da história e o que que realmente faz diferença, né? Então, pensando nesse mesmo modelo que a Isa mostrou, né, desse artigo, desse editorial, se a gente começa a pensar como que era isso no passado, como é isso no momento, e aonde que a gente quer chegar com cada uma dessas variáveis, talvez facilite para você pensar, né, num planejamento, né, e até entender o que intervir, né? Então, vamos pensar que Uhum, todos aqueles aspectos que a gente pensou, se aplicável, né? Como que se chegou até aqui, como que estamos, até para entender quais são essas possíveis barreiras, em especial do presente, para o futuro, que seriam os desfechos principais para o final. Então, como que a gente vai trabalhar e o fisioterapeuta vai se propor, junto com o paciente, de entender.
qual o plano que a gente tem para te ajudar nessas barreiras de você não chegar nessa condição, né? Então, vou aproveitar o caso clínico que você colocou, isso aqui bem interessante, que é uma pessoa que fazia uma atividade física, tinha uma certa performance interessante, interrompeu por um certo tempo. A minha primeira pergunta é: o que que seria possível hoje? Ponto, Exatamente. né? E até onde você gostaria de chegar, né? Você quer voltar a correr 10? A gente quer correr mais, quer correr menos, o que conseguir tá tudo bem. E aí entender devagarzinho o que que seria possível, porque particularmente num caso desse, ela provavelmente não sabe nem qual que é o condicionamento físico que ela está atualmente, né? Porque ela, de novo, não, se ela parou, ela vai ter alguma perda, de certa forma, em toda essa questão física. Então, não sei como que a Isa conduziu ainda, mas eu sei que a gente vai tentar ir para esse caminho. Mas é a primeira coisa que eu penso, se ela já está te trazendo uma demanda, eu corria, gostaria de voltar a correr, eu tenho uma barreira, essa barreira chama dor. Legal, vamos ver Uhum. como que essa dor pode ser interferida, como que ela interfere para a gente poder trabalhar nela e ela não ser o impeditivo, né? Até porque a própria atividade física seria esse lugar também de tentar sanar a dor, então fica aquela coisa de correr atrás do rabo, né? Então, Isa, Uhum. não sei qual que foi essa direção que você for, mas eu só queria ter esse comentário por causa que é difícil de ajudar a galera a organizar as histórias e fazer correlações, né? Então, manda bala. Eu acho que isso é fundamental e também entender que a gente faz parte de uma equipe multi, né? Uhum. O fisioterapeuta ele vai trazer todas essas questões que você falou, a gente trouxe isso para ela, o quanto dá para ela inserir isso num dia a dia. A gente até cogitou em um primeiro momento ali do tratamento, a gente até falou, meu, você consegue, sei lá, fazer um plano de uma academia aqui em Campinas, você vem aqui, a gente vai se organizando também para que ela também não fique esperando no carro os filhos acabarem, Uhum. né? Alguma coisa assim, ou ela não faça, não fique num café lá esperando, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente colocou, né, de fato, tudo meio que no na roda viva aí, a gente colocou muito nessas questões, mas para nós o mais predominante para ela, assim, nesse momento era o driver amarelinho, né? Uhum, Era essa perfeito. questão relacionada a contexto. No paper, fala muito de atitudes do empregador, questões relacionadas a trabalho físico, alguma questão relacionada à empresa, alguma coisa assim. Mas a gente veio para contexto familiar mesmo, né, ela Uhum. nessa questão. Eu trouxe só mais um artigo de complemento, assim, para realmente fomentar, para realmente deixar isso muito claro aqui nessa nossa conversa, que a dor lombar é uma condição clínica heterogênea. Essa variabilidade individual, essa questão relacionada à rotina, a contexto, a expectativas, tudo isso deve ser levado em consideração em todos os momentos, né? E a gente também tem que levar em consideração de que esses domínios, tudo isso pode variar ao longo do tempo, né? A gente teve um pouco do raciocínio clínico voltado para o TBC, porque é uma prática da nossa clínica, é uma coisa que a gente usa muito, a gente faz muito. E aí a gente trouxe bastante ela para controle de movimento. A gente trouxe ela bastante para o exercício propriamente dito. Mas o que que foi importante? O que que foi crucial na parte dela, na questão dela? Entramos com o psicólogo, fizemos essa ponte para que ela de fato fosse trabalhar com um profissional especializado todas essas questões a respeito da família, todas essas questões que surgiam de ansiedade, a respeito do futuro do tratamento da filha, a respeito do futuro dos três filhos, né? Algumas questões sobre a maternidade muito jovem dela, né? Tudo isso foi muito importante, é muito importante de ser trabalhado e a gente também teve esse encaminhamento, né? Ela aderiu, começou a fazer sessões online no carro, ali, enquanto ela esperava os filhos, ou ali em algum momento de
que ela esperava algum deles em algum lugar, ela começou a fazer essas sessões, e isso foi fundamental para que ela conseguisse de fato se colocar também nessa equação familiar. Isso foi crucial porque a gente percebeu que ela estava abrindo mão de muitas questões pessoais pelo todo, né? E isso não estava sendo produtivo, não estava sendo benéfico para ela naquele momento, nem para a perpetuação dos sintomas, nem para questões de saúde mental. A gente continua em contato também com o ortopedista dela, né? Ela também voltava em questões, retornos periódicos, porque também muitas vezes ela falava sobre tratamento farmacológico pra gente, tipo, ai, não tem um remédio que me ajude a tirar essa dor mais rápido, aí eu conseguir fazer o exercício melhor, aí eu ficar mais tempo no carro. Aí a gente também alinhou bastante esse discurso, né, de que não tem uma fórmula mágica, de que não os déficits estruturais eles eram muito menos predominantes, muito menos protagonistas no quadro dela do que todas as outras questões, né? Muito importante também a gente ter uma equipe com um discurso alinhado, né? Porque vamos ser polêmicos. Ah, Por favor. vamos infiltrar essa coluna aqui para ver se a gente consegue fazer você melhorar. Ela muitas vezes buscava essas alternativas passivas com o ortopedista, e o ortopedista, graças a Deus, foi firme e falou: não, continua na físio, continua no psicólogo. A gente também indicou a acupuntura, né? Por essa demanda, por essa vontade ali do tratamento farmacológico, o ortopedista veio com essa alternativa para nós. A gente começou também com essa modalidade de tratamento mais sistêmica. Nesse sentido, ela começou a sentir bastante benefícios, assim, nesse sentido, né? E aí, na fisioterapia, com a gente começou com modalidades de terapia manual, mas numa fase bem inicial, e o maior protagonista foi cinesioterapia, voltado para mobilidade, fortalecimento geral e também um pouco de foco na musculatura lombopélvica e muitas orientações domiciliares para ela fazer antes, durante e depois da rotina dos filhos, né? O programa de exercícios dela, vocês vão perceber que não tem muita máquina, não tem muita coisa em um primeiro momento, mas depois a gente também conseguiu fazer essa ponte com o profissional de educação física, né? Para que ela fizesse, e aí ela conseguiu fazer depois que ela chegava em casa, né? A pessoa ia lá no condomínio dela, que tinha uma academia, 8h30 da noite. Ou seja, a hora que ela chegava em casa, ela conseguiu encaixar isso no dia a dia dela. Isso foi perfeito, né? Mas também envolveu uma proatividade da família, de tipo, filhos crescidos que começaram a ajudar no jantar, começaram a lavar a louça, começaram a ter um pouco de papel nas atividades de domésticas, né? E isso foi muito mérito da psicóloga que conseguiu fazer com que ela delegasse, Uhum. que conseguiu com que ela fizesse tipo, ó, eu ajudo vocês, vocês me ajudam para que a gente consiga tá bom para todo mundo, né? Vulgo, se a mamãe pifar, essa casa também vai pifar, né? Um clássico. Falando o português mais clássico, mais claro possível. Então foi muito bom. E isso foi uma coisa muito legal. A família, os filhos aderiram bastante isso. Né? Eles começaram a ajudá-la de certa forma, esperavam ela terminar a psicóloga, esperavam ela na acupuntura, e aí os cronogramas também foram se ajudando, né? E aí a gente tinha bastante essas questões aí, né? O primeiro programa de exercícios dela para bike, para mobilidade em geral. Ela falava que ela ficava muito tempo no carro esperando as crianças, né? E aí a gente passou também esses exercícios para ela de mobilidade, para fazer as coisas, para que ela se mantivesse de certa forma um pouco ativa nessas questões também, né? Durante o dia. Aí também questões para ela fazer em casa, né? Mobilidade de coluna, mobilidade aí voltada
para o cão de caça, fortalecimento global, o gato, tudo isso, para que a gente também, para que ela fosse tendo essa melhora, né? Para que ela fosse tendo essa aderência. Depois, aí num contexto, conseguiu encaixar, foi para academia, conseguiu encaixar lá a academia do condomínio. A gente já foi evoluindo também com ela, com outros exercícios voltados para a questão lombopélvica, mas também para fortalecimento global. Evoluímos também com ela, né? Aqui a gente tem uma carga adicional aqui na frente, a gente foi fazendo também. Opa, você tá ouvindo o que eu tá falando ou não? Não, tá tranquilo, Isa, sem Ah, os então tá bom, áudios. porque aqui tava solto. Então a gente foi adaptando isso para ela, né? Ao longo de toda essa jornada, sim, bastante exercícios também que eram adequados para ela, de acordo com o que ela gostava de fazer, né? Que ela falava, não quero ficar muito paradona, não quero muito isso. E a gente foi adaptando também, né? E aí ela passou, como eu disse para vocês já anteriormente, para essas questões voltadas para o profissional de educação física, né? A gente foi fazendo essa transição junto com ele, né? Junto com a equipe multi, e aí os exercícios foram ficando mais complexos, mais desafiadores. Ela foi também tendo uma aderência. Ela sempre manifestou essa vontade de voltar, de estar mais ativa, de melhorar, né? E isso também é muito importante. Ela não terceirizou isso nunca, né? Então. Isso foi crucial, né? A gente já reavaliou ela em 8 semanas, então ela já estava fazendo essa ponte com o profissional de educação física, né? Ela já estava uma vez por semana na físio, 2 vezes por semana com o personal na casa dela, indo lá na academia do prédio, e ela demonstrou uma melhora muito importante. Talvez você possa estar perguntando, ou alguém de casa possa estar se perguntando: e os grupos de corrida? Ela ainda não conseguiu encaixar os horários para fazer o grupo de corrida, para voltar. Mas ela também falou, cara, isso não me preocupa agora. O que me faz feliz é que eu tô bem melhor de sintomas, eu tô conseguindo fazer as minhas coisas com muito mais qualidade de vida, né? É, mas ela fala, quero voltar a correr, é uma meta para mim, mas a principal coisa que ela queria era conseguir fazer as coisas do dia a dia dela com essa funcionalidade, com essa independência e com modulação de sintomas, né? Então, aí o Oswestry dela, que era o índice de incapacidade, ele reduziu aí bastante para 12, né? Que já está acima da mínima mudança, clinicamente importante também. A gente tem estudos da literatura que falam que assintomáticos também pontuam esse score, né? A escala visual numérica. Melhor momento um. E aí, esse um não era o acordar, esse um era após os exercícios. Percebam que isso é fundamental, isso é muito legal. Ela percebeu que o exercício melhora ela, ajuda ela a ficar bem, né? No pior momento, ao final do dia, ao final de um dia difícil, ela acabou falando 6 nas 2 últimas semanas, e no momento da avaliação lá, ela estava com 1, né? E aí o DAS 21 moderado apenas para ansiedade, e o mapa de dor, vocês percebem que ficou uma dor muito mais local agora, né? Uma dor mais em faixa ali, que também a gente já não tem mais aquele componente, né, da parte anterior, da irradiação para o glúteo, aquela dor no quadril mesmo, a gente conseguiu sanar. Então, foi importante, vocês perceberam que a gente não negligenciou nenhum dos drivers, né? Nenhuma das Uhum. grandes coisas. Tinha fator do ambiente? Sim. Encaminhou para psicóloga? Sim. Tinha questão relacionada à estrutura? A gente acessou mobilidade, fortalecimento? Sim. Tinha alguma questão voltada mais para aqueles fatores pessoais, qualidade de sono, depressão, ansiedade, expectativas quanto ao tratamento? A gente também acessou como equipe, né? Mas, para mim, ao meu ver, nesse caso especificamente, e também numa perspectiva mais geral, o papel da equipe é fundamental, um diálogo alinhado é fundamental.
com um profissional de educação física, com um ortopedista, com um psicóloga, né? E alinhar as expectativas. Tipo, meu, ela não voltou para o grupo de corrida? Tá bom, ela tá ativa fisicamente no que dá para fazer, né? Nesse caso, assim, eu acho que em vários casos, o feito foi melhor que o perfeito. Ela tá se mantendo ativa, a gente tá conseguindo que ela faça coisas por para ela mesma, né? Que é muito importante, porque esse contexto a gente precisou compreender também, do quanto ela estava se negligenciando e quanto isso poderia ser protagonista dentro dos sintomas dela, né? Ela foi muito parceira, ela foi muito ativa no tratamento também, botou a criançada para trabalhar, deu uma virada também, isso foi muito legal, né? E ela estava com vontade de fazer isso, ela estava com bastante ímpeto para, de fato, ter essa mudança, né? Ter essa melhora. Então, eu acho que é um grande exemplo, é um caso clínico que é um grande exemplo de como tudo precisa funcionar. De Uhum, como todo esse círculo precisa estar ativo, precisa estar funcionando, né? Isso eu acho crucial, isso eu acho muito importante, uhum, porque a gente vai ter pacientes diferentes ao longo da nossa prática, principalmente quando a gente fala de dor lombar. E uma coisa que talvez seja capciosa, mas que para mim é o que faz a beleza de se tratar coluna. Uma coisa que pode parecer pequena para um caso de um paciente é a virada de chave para outro, né? Então, você sempre tem que estar atento a essa questão de foco terapêutico, porque se você não tiver de certa forma assertivo, se você não for de certa forma assertivo nisso, você não vai ter um bom desfecho. E isso inclui, né, questionários, isso inclui uma boa anamnese, com uma boa escuta, alinhamento de expectativas e todo o resto. Vocês uhum. perceberam que de exercícios ali foi muito arroz com feijão, mas todo o Que é o que resto funciona, né? não precisa adorar a pílula. Você não precisa. Você tem que entender muito, muito mais esses drivers mesmo, muito mais esses Uhum. gatilhos, assim, de certa forma. Legal. Isa, acho que tem várias coisas super bacanas, né? Acho que você mostrou o caso, meio que essa transferência da diretriz, do guideline, isso é super rico. E eu vou fazer algumas perguntas que eu conheço nossos alunos, eles vão fazer essas perguntas, né? Que é algumas questões específicas da situação você falou muito da questão, né, contextual. Então, vocês conseguiram, né, com grande maestria, mostrar que o contexto que ela estava inserido estava interferindo até na própria priorização dela com ela mesma, né? Então, são questões muito pessoais e psicológicas, eu acho que tem um processo disso. E a pergunta principal é ela primeiro, né? Como que você acredita que conseguiu fazer e mostrar para ela que aquilo estava interferindo na dor lombar dela, assim como a aceitação dela e essa indicação para a psicoterapia. Porque a gente sabe Uhum. que a dificuldade é como que encaminha, né? Como que eu passo para o terapeuta? Então, eu acho que são dúvidas clínicas muito comuns. Eu queria entender um pouquinho mais só como que vocês fazem aí, né? Acho que é uma experiência super importante. Bom, o caso dela, assim, especificamente, depois eu vou abrangir para virar uma dica, sei lá, uma troca de experiências. No caso dela, foi relativamente fácil, assim, porque dois filhos já faziam Uhum. psicóloga, Certo. e aí a filha começou a fazer por causa da escoliose mesmo, por causa desse diagnóstico que ela recebeu. E a conversa veio bem fluida, assim. Eu falei assim, poxa, eu acho que talvez você devesse dividir essas angústias também com um profissional especializado, assim como a sua filha está fazendo. Eu acho que é uma condição que afeta toda a família. E é uma questão que talvez essa ajuda pode te ajudar e também ajudar você a ajudar a sua família. Entender um Uhum. pouco melhor sobre esse caso. E ela foi muito aderente, assim, ela falou: não, eu acho que tá ajudando a minha filha e eu acho que também pode me ajudar. Então, eu acho que foi bem tranquilo nesse sentido. E eu falei para ela, eu falei assim, eu acho que você pode se beneficiar de conversar com um profissional de fato especializado, porque às vezes você conversa com o irmão, com o marido, com um primo, mas isso não é uma ajuda especializada, porque às vezes a pessoa fala, não, eu tenho um respaldo da minha família. Não, é uma outra questão, é outra coisa.
né? Uhum. Isso é uma coisa que eu geralmente falo, porque tem muita gente que pensa que, eu preciso ir no psicólogo, a pessoa que é sozinha, a pessoa que não tem com quem conversar, e não é isso. Não é isso, é uma ajuda especializada. Eu acho que Uhum. essa é uma coisa que eu sempre falo. E é uma coisa também que eu falo muito, tipo, você não veio me procurar? Você não acha que eu posso te ajudar? Eu também acho que outros profissionais da área da saúde podem te ajudar também, né? E aí a gente indica, e aí a gente pergunta, e toda essa questão, assim, eu acho isso fundamental. Com ela, a Uhum. gente teve esse gancho que ficou mais fácil, que a família estava começando aí também e tudo mais. Mas eu acho que para a maioria dos pacientes é vir nesse caráter de tipo, isso pode contribuir para o seu caso, né? Até porque, quando vai, exemplo, né? Quando você vai numa consulta médica e o médico vira pra você e fala: Eu acho que você tem que tomar esse remédio aqui pra te ajudar. Ninguém vira pro médico e fala: Não quero, ou não vou. Por que que eu tenho? Se eu não sou nada, por que que você tá me passando isso? É meio que a mesma abordagem. A gente tem que ir no mesmo tom, ou com a Uhum. mesma assertividade. Mesma coisa quanto à prescrição de exercícios, quanto à frequência de realização de exercícios. Meu, você vai fazer como se você estivesse tomando um remédio, né? Uhum. Não é aquele clichêzão da farmácia. Não Sim. tô falando isso. Tô falando, tipo, com a frequência, com a mesma disciplina que você faz isso, né? Uhum. Com essa paciente, a gente chegou a falar, e eu falava muito, falo muito com a psicóloga dela, porque a gente tem outros pacientes em comum, Uhum. mas é aquela coisa, né? E a gente sempre trouxe muito isso. Você precisa se dedicar a você na mesma intensidade ou mais que você se dedica aos outros, né? Uhum. Isso é muito importante. A gente falou muito isso para ela, né? E é uma questão que aparece em muitos outros casos, tá? É, essa questão de se de fato se colocar no centro do tratamento, né? É importante. Quando a gente fala de dor lombar, é mais importante ainda, porque precisa de estratégias bastante ativas, na maioria das vezes vai precisar de uma mudança de estilo de vida, e isso é fundamental. Uhum. Isso é fundamental. Perfeito. Questões relacionadas a relacionamentos familiares, de trabalho, tudo isso precisa entrar na conta. Tudo isso precisa ser conversado, seja pela equipe da psicologia, seja pela gente também, num diálogo bem alinhado de como a gente consegue também trazer isso para o jogo, para a mesa. Isso é fundamental. Uhum. Perfeito. Eu vou fazer uma última comentário meio geral do final, mas eu vou fazer uma pergunta do meio, assim, de uma nuance que você falou que é muito legal, né? Então, primeiro, foi muito legal você mostrando como vocês encaixaram as atividades. Na real, vou pro final mesmo. Foi muito bacana que vocês realinharam as expectativas da paciente e ela não necessariamente voltou a fazer a corrida propriamente dita, mas ela entendeu da importância das outras atividades que se encaixavam naquele momento, né? Eu acho que Sim, isso é o mais importante, porque às vezes tem alguns cenários que o paciente gostariam, porém agora não é o momento, mas a gente tem um meio do caminho antes que pode ser trabalhado para que, em algum momento que fosse mais propício, ela possa voltar e retornar à corrida, né? Então, isso seria extremamente importante, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, para essa aderência que você falou, é muito importante, porque as pessoas têm dificuldade que o paciente consiga realmente, né, ter uma adesão das atividades e esse acompanhamento e monitoramento e até a motivação, né? Vocês conseguiram otimizar o tempo que ela estaria lá meio ociosa para que aquilo se torne a parte terapêutica dela, né? Então deixou de um sim. momento só de entrega e é um momento de dedicação, né, dela mesma com ela mesma, que foi extremamente importante e ela começar a perceber como isso faz diferença, né? Então acho que tem uma resposta e um reforço positivo muito bom do tratamento. É, mas tem uma parte que eu acho que as pessoas também têm muita dificuldade, e aí, de novo, trazer um pouquinho de como que vocês fazem isso, essa urgência ou até esse pedido de coisas de quick fix, né? Que no caso eram os bloqueios, as injeções e afins, para realmente falar assim, ó, tenha mais calma, vamos por aqui,
que aqui também funciona. Como que você costuma trabalhar isso com seus pacientes e se teve alguma particularidade com essa em especial? Eu acho que sim, ela sempre quis uma medicação, alguma coisa para que no final do dia ela conseguisse não sentir dor ou alguma coisa assim, né? Tipo, eu chego muito cansada, não tem alguma Uhum, coisa que eu consiga tomar, não tem nada que eu consiga tratar bem no dia seguinte, né? E a gente sempre falou para ela que era trabalho de formiguinha mesmo nesse uhum, sentido, né? Que era importante dar tempo para o tempo, mas é muito importante também perceber que o paciente ele vai ter essa mentalidade. Ele vai querer o imediato, assim. uhum, E eu acredito que uma das coisas que ajudam muito a nossa aderência desse paciente, a nossa bandeira a ficar de pé, é essa pessoa realmente começar a sentir diferença no dia a dia dela. uhum, Tipo, sabe? Mesmo que seja, sei lá, um exemplo besta, mas muito eficaz. Abrace seus joelhos a cada 4 horas, faça seus exercícios de mobilidade ao acordar e antes de dormir, né? Conforme a pessoa vai percebendo que isso também está ajudando ela, não tem como ela negar, né? uhum, Não tem como ela desviar de certa forma disso, né? Então também não é apenas dar tempo ao tempo, mas trazer algumas coisas que já vão trazer algum benefício para ela. E também, durante o processo de reabilitação, ter pontos de pontos de referência, assim, para que ela consiga de fato, do dia a dia dela, para ela consiga de fato enxergar se ela tá melhorando ou não. Tipo, coisas simples. Pô, você conseguiu dirigir até Campinas e chegar aqui bem, chegar aqui inteira? Agora eu tô conseguindo. uhum, Ai, quando eu faço os exercícios de mobilidade antes de sair de casa, eu percebo que eu passo o dia melhor. Ou uhum, quando ela começou a fazer o personal às 8:30 da noite. Cara, era super chato, ela já tava cansada, já era tipo, vou ter que me trocar de novo, vou ter que ir até lá, não sei o que, não sei o que lá. Só que ela percebeu que ela voltou a dormir bem, que ela acordava muito mais revigorada, que ela parava de acordar no meio da noite. uhum. E isso foi indo bem, entendeu? Isso foi dando uma virada. No caso específico dela, eu acho que uma coisa que foi ótima também foi ela ver a família se reorganizando para que ela ficasse bem. Foi Sim. um ato de zelo que ela percebeu, tipo, poxa, eles precisam de mim, mas ao mesmo tempo eu não sou só isso para eles, Uhum, entendeu? Então isso também foi bem legal. Eu uhum. acho que esses padrões de comparação bem palpáveis, assim, de dia a dia ajudam nessa questão do quick fix do bem, assim, sabe? Uhum. Perfeito, Eu perfeito. E acho eu que é acho meio que é que mais ou isso. menos isso, né? Acho que a gente tem outros tipos de resposta de curto prazo que eu acho que, se bem contextualizadas, eles tiram a necessidade do clichê, né? E eu acho que Uhum. quando você mostra, né, a melhora da dor, a dor, né, mais baixa pós-atividade, pós-exercício, mostrando que um cansaço, uma fadiga ao final do dia é um momento de piora, dá para entender que não é um lugar físico propriamente dito, né? Então, fica muito escrachado, assim, para o paciente não ter muito o que falar. Não, não, sei lá o que que seria, né. Então, é Sim. muito bom deixar eles sem argumentação para esse tipo de situação, porque são vários reforços positivos, né, então é uma construção de uma nova história que ela não tenha dor a todo momento, né, Isa, mas muito bom. Exato, e de fato são coisas que estão nas mãos deles. Aham. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas perceberem que realmente o protagonista é ela, né? Uhum, Isso é fundamental. E que uhum, cada um tem a sua trajetória também. Lá na nossa clínica é muito grande, tem muita gente trabalhando lá. E às vezes o paciente chega e fala: Mas por que que eu não tô fazendo aquilo lá? Ou o que que aquela pessoa tem? Né? Às vezes se fala na sala de espera, às vezes conversa ali na esteira, às vezes, sabe aquela. Então, que é super legal, que é super social, que contribui para o bom clima da clínica, mas ao mesmo tempo você tem que ser assertivo de tipo, cara, a sua trajetória é a sua trajetória, você traça seu caminho, a sua vida é influenciada por outras coisas, entendeu? Então, uhum. isso é muito importante também, que o paciente tenha essa noção da singularidade dele perante as questões. Legal. Isa, acho que a gente conversou sobre tudo, muito bacana, assim, acho que, de novo, né, a ideia desse quadro, assim, desse formato do podcast é de uma forma que vocês, professores, pessoas mais experientes, consigam trazer como vocês aplicam na prática clínica esses guidelines. Acho que aconteceu com grande maestria, o caso clínico foi ótimo para exemplificar, né, nuances desse como você aplica,
né? Deu para ver sem grandes milagres dos exercícios, exercícios simples, né? O básico que funciona, né? Facilitar e olhar muito para o contexto da pessoa, que é um dos grandes segredos, colocando todos esses drives, todas essas cores. Então, para quem gostou aí, eu já sempre falo, né? Imprime aí, deixa na tua cara e toda vez que você vê um paciente lá, tenta entender se você viu todas as coresinhas, todos os drivers, para realmente entender se você conseguiu abordar e depois acho que é só sentar um pouquinho, entender as intervenções possíveis e necessárias para também não ficar um excesso ou atacar tudo de uma vez de uma forma que bagunce até a resposta clínica, né? Então, muito bom. Não esperava menos, né? Sempre de Isadora Oliveira. Então, Isa, se você quiser dar um recado final aí, fica à vontade. Eu acho que o recado final que eu quero dar, que é hoje eu vejo muito isso, a gente dá muita aula, conversa com muita gente pelo fisiortopedia mesmo fala com a gente em box, essas coisas traz angústias, dúvidas. Cara, domina o básico, Uhum, domina bem o básico, né? Na maioria das vezes, a maioria dos casos, dominando bem o básico, você já tira muita da névoa ali da nossa da frente, da complexidade, né? uhum. A minha filha adora montar quebra-cabeça. E ela sempre Me fala: chama. começa pelos cantinhos. Você vai, faz a cara da Elsa que você sabe, depois o resto você vai conseguindo encaixar as peças. É mais ou É, menos isso, né? A Bia é Bia é muito demais, sábia. né? Bia é muito sábia, minha amiga é muito Mas, sábia. não, e é demais, tipo, ela começa pela carinha do que ela já conhece, ela monta Aham. diversas coisinhas e aí quando ela vê, tudo se encaixou. Então, isso é muito importante da gente ter um domínio com os nossos pacientes também. Você domine o básico, uma boa anamnese, esses drivers, os contextos, que aí o whole picture, né, a visão Uhum. geral, ela vai se encaixar. Né? Mas às vezes a gente tem ansiedade de querer resolver rápido, ou resolver o complexo, né? E muitas vezes o que a gente precisa é dominar o básico, e escutar bem, delinear bem o começo, para que aí no final a gente consiga evoluir da melhor forma possível. Muito bom, muito bom. Isa, maravilhosamente encerramos esse episódio, mais um episódio para a gente poder aí discutir. Pessoal, qualquer dúvida, fiquem super à vontade de perguntar, deixar nos comentários, tanto do Spotify, do YouTube, da onde vocês escutarem aí. Estamos à disposição. Isa, vocês estão vendo toda hora com a gente lá no Fisiortopedia, então mais acessível que ela, impossível, né? Então, aproveitem aí para pegar um pouco, vejam se vocês conseguem transferir isso para o dia a dia de vocês. E as nuances que vocês tiveram dúvida, perguntem para a gente poder ajudar a colocar na prática de forma muito mais tranquila aí, né? Isa, muito obrigado novamente pelo experimento do dia, né? Nosso caso clínico aí foi super bacana. Agradeço super e qualquer coisa, só falar. Quando tiver novos casos aí, pode trazer também para a gente poder discutir com os nossos alunos. Muito obrigado pelo tempo. Beijo na minha amiga Bia e beijo no lindão do Luizão. Muito obrigada pela confiança de começar mais um experimento e a gente está sempre à disposição. Espero que vocês Maravilha, tenham então. gostado. Um beijo, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo que possa se interessar, hein? Um grande abraço. Valeu.